Boa noite, futebol da noite. Começa aqui hoje, né? Nessa sexta-feira maravilhosa. Vamos falar, tá? Do lesionado do São Paulo, tá? Jogador lesionado. Luciano, vou dar as informações já já. Vamos também falar do jogador ídolo do São Paulo que fez aniversário hoje. Vamos parabenizar. Vamos falar de Yuri Alberto do Corinthians, Dorival Júnior, que você já sabe, né? Não precisa nem explicar. Né? Já era esperado, já sabia que o Dorival ia para São Paulo. Na hora que o Roger Machado foi demitido, eu já sabia, vou explicar já já. Cruzeiro e Flamengo. Vamos falar do jogador aí do Cruzeiro, Kaique. SAF do Botafogo, Carlo Ancelotti e Luiz Henrique. Copa do Brasil, jogos de quinta-feira, pela quinta fase, jogo de volta. E pelo Brasileirão, todos os jogos e a tabela pela 16ª rodada. Futebol da Noite começa aqui, hoje, dia 15 de maio de 2026. Pelo canal Cara do Futebol. Se inscreva aí e bora pra notícia. Boa noite e vamos pra notícia aí. Vamos começar falando de Luciano, do São Paulo. Luciano tem edema no posterior da coxa e está lesionado. Agora não sei se pode voltar esse ano ou ano que vem, né? Ainda vai sair informação ainda. Aniversário de um ídolo, parabéns. Ex-camisa 10, tá? Ídolo do São Paulo, tá? Esqueci o nome dele aqui. Raí, ídolo do São Paulo, está completando 60 anos de idade, símbolo para o torcedor tricolor. Eterno camisa 10. Conquistou um Brasileirão, 5 Paulistões, 2 Libertadores e um Mundial, além da Copa de 94 com a seleção. Parabéns, esse aí é um craque de verdade. Parabéns, ai. Vamos falar agora de Corinthians, tá? Falamos duas de São Paulo, aí depois a gente volta pro São Paulo, tá? Vamos falar de Yuri Alberto, do Corinthians. Yuri Alberto vai embora? Será? O camisa 9 do Corinthians decidiu, segundo o Sport TV, não seguir no clube e busca novos desafios fora do Brasil. Yuri Alberto deixa o timão após momentos importantes e muitos gols com a camisa alvinegra. Vai fazer falta, torcedor? Deixa nos comentários. A notícia é dada pelo Sport TV. Mas aí que eu fiquei em dúvida, que pela TNT Sport já ouviu Yuri Alberto falando outra coisa já. Sobre a pergunta de ontem, que eu quis dizer que eu nunca escondi de ninguém, desejo jogar fora um dia, mas hoje não existe nenhuma proposta. Se um dia acontece, precisa ser algo bom para mim, também para o Corinthians. Enquanto eu estiver aqui, vou honrar essa camisa da melhor forma possível. Palavra de Yuri Alberto. Agora não sei se vai ou não vai. Deixa nos comentários, né? É uma da notícia certa ou da notícia errada. Não sei quem tá dando, né? Lembrando que a notícia foi dada pelo Sport TV e pelo TNT Sport. Então não sei quem deu a notícia certa aí. Vou ficar na dúvida dessa vez. Vou ficar devendo essa vez. Vamos falar de Dorival Júnior. Já sabemos, Dorival Júnior é do São Paulo. É ele mesmo. Dorival Júnior é do São Paulo. Dorival Júnior é o novo treinador do São Paulo. O tricolor agiu rápido depois da demissão de Roger Machado e já acertou o novo técnico. O contrato foi acertado até o fim de 2026, deste ano, tá? Com a estreia prevista para o jogo contra o Milionários pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, agora, pela 16ª rodada, o São Paulo bem provável que não vai. Mas o Dorival Júnior só vai pela Sul-Americana, não vai pelo Brasileirão. Mas tá bom, né? Melhor deixar um jogo aí e eles voltar pro São Paulo, né? Do que não esperar e ele não voltar mais pro São Paulo. Pelo menos ele voltou. São Paulino acredito que vai estar mais confiante aí. Mas infelizmente o São Paulo saiu da Copa do Brasil antes dele chegar, hein? Fizeram a pior coisa aí, hein? Trouxe ele depois que saiu da Copa do Brasil. Agora é tarde.
Vamos falar do Cruzeiro e Flamengo? Kaique. Kaique no radar do Mengão, hein? Destaque do Cruzeiro presente na pré-convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Kaique está no radar do Flamengo para 2027. O clube já sinalizou interesse ao entorno do jogador em um movimento que estaria conhecido após pedido de Leonardo Jardim. Kaique tem contrato com o Cruzeiro até 2027, tá? E aí, torcedor, o que você achou? Kaique seria uma boa opção pro Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Bora falar agora de SAF do Botafogo, hein? Bora? SAF do Botafogo em recuperação judicial. Entenda a medida e próximos passos. Execuções contra a SAF estão suspensas por 180 dias e Botafogo tem prazo para apresentar um plano de recuperação judicial. Notícia dada lá pelo GE.globo. Vamos falar de Ancelotti. Vai para Coritiba, vai fazer um passeio lá em Coritiba. Ancelotti vai assistir Atlético Paranaense e Flamengo. Bem dizer, vai dar uma olhada no Paquetá, né? E também pode dar uma olhada no jogador do Atlético Paranaense, Viveiros. Vamos falar agora de Luiz Henrique. A convocação que também vai ser na segunda-feira, tá? 5 horas da tarde. Luiz Henrique deve deixar o Zenit após a Copa do Mundo. O clube russo já aguarda a proposta para definir futuro do atacante. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras já realizaram contatos com russos, priorizando uma negociação com o futebol brasileiro pela rapidez nas tratativas. O Zenit entende a próxima janela será o momento ideal para lucrar a venda do brasileiro. Apesar do sonho da atual Premier League, um retorno ao Brasil não está descartado caso surja um projeto convincente. Destaque no Botafogo em 2024, Luiz Henrique segue valorizado e promete ser um dos nomes mais disputados no mercado, tá? Após abrir a janela de volta ali, né? Vamos falar agora da Copa do Brasil. Copa do Brasil, jogo de quinta-feira, tá? Jogo de quinta fase aí. E também vamos ver os jogos que eu palpitei, tá? E também vamos ver os classificados. Bora pra Copa do Brasil? Copa do Brasil, jogos de quinta-feira. Tivemos eliminação do Mengão e boa classificação do Leão, tá? Tivemos ali também uma boa classificação também do outro Leão, tá? Do Lion. Tivemos uma classificação ótima do Timão, uma ótima classificação do Imortal e uma ótima classificação da Chape. Bora ver como é que ficou? Ontem, todos os jogos de quinta-feira, total com o jogo de ida 2-1 para a Chapecoense. O primeiro jogo tinha sido 1-0 para o Botafogo, mas a Chapecoense levou a melhor no jogo da volta na Arena Condá de 2-0, a primeira vitória do novo treinador da Chapecoense. Vamos agora, né? A Atlético Paranaense e Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. O jogo foi lá na casa do Atlético Goianiense, tá? Total com o jogo de ida 0-0, né? Atlético Paranaense vence 4-1 nos pênaltis o Atlético Goianiense. E eu falei que ia nos pênaltis e palpitei. Nos pênaltis eu palpitei. Eu coloquei 1-1, mas ia para os pênaltis e eu palpitei para o Atlético Paranaense. Só não coloquei os números ali. Então vamos carimbar metade ali, né? Confiança e Grêmio, 3-0 para o Grêmio. Total com o jogo de ida foi 5-0 para o Grêmio, em cima do Confiança. O jogo foi fora de casa, mas o Grêmio não quis saber. Vencer. Vamos falar do Corinthians que jogou na Neoquímica Arena. Total com o jogo de ida foi 2-0 para o Corinthians. Em cima do Barra na Neoquímica Arena com gol de Yuri Alberto, o Corinthians ganhou de 1-0. Palpitei, hein? Vou falar já. CRB e Fortaleza, o jogo foi 0-0, mas total com o jogo de ida foi 2-1
para o Fortaleza lá na Arena Castelão, né? O jogo foi na casa do CRB e o Fortaleza conseguiu um empatezinho ali e se classificou de 2-1 no agregado. Total com o jogo de ida 3-2 para o Vitória, tá? Ganhou de 2-0 no Barradão, e o primeiro jogo o Flamengo tinha ganhado 2-1, tá? No Maracanã. Aí no jogo da volta o Vitória ganhou de 2-0. Se o jogo tivesse terminado ali, né, em 2-1, ia para os pênaltis, mas como terminou 2-2, o Vitória se classificou direto. Total com o jogo de ida foi 3-2 para o Vitória, que ganhou de 2-0 do Flamengo. E agora o Flamengo tem mais chance, né? Tem mais chance para brigar pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores. Então, ruim para o Palmeiras, né? Péssima notícia para o Palmeiras. Já mostrei todos os jogos, né? Vamos ver qual jogo eu palpitei. Jogos que eu palpitei: Cruzeiro e Goiás, 1-0 para o Cruzeiro, carimbado, palpitado, tá? Palpitei também, tá? Outro jogo eu palpitei: Corinthians e Barra, 1-0 para o Corinthians, palpitado. E também palpitei, tá? Metade, na verdade. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense eu coloquei, né, 1-1, mas nos pênaltis eu coloquei para ir para os pênaltis. Só que nos pênaltis eu coloquei Atlético Paranaense, né? Então eu palpitei metade aí. Carimba, metade palpitado, né? A mesma coisa foi também do Ceará e Atlético Mineiro. Eu coloquei ali que o Ceará ia vencer, mas não com esse resultado. Ia ser 1-0 só, né? E levaria para os pênaltis, mas eu coloquei o Atlético Mineiro também. Então palpitei ali, né? 2, tá? 2,5 ali, tá? Palpitei, na verdade, meio desses daqui, vai dar 1, mais 2 que eu palpitei, 3. Palpitei 3 jogos ali, né? Então, vamos ver ali os classificados. O Internacional se classificou, ganhando de 3-2 do Atlético, está classificado, faz o Pix CBF. Vou falar agora somente os times que se classificaram para as oitavas de final da Copa do Brasil de 2026. Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Juventude, Vasco, Santos, Mirassol, Palmeiras, Atlético Mineiro, Remo, tá? Chapecoense, Atlético Paranaense, Grêmio, Corinthians, Fortaleza e Vitória. Agora os times eliminados: Atlético, Goiás, Operário, São Paulo, Paysandu, Coritiba, Bragantino, Jacuipense, Ceará, Bahia, Botafogo, Atlético Goianiense, Confiança, Barra e CRB e Flamengo. Esses foram os eliminados. Terminou a Copa do Brasil, quinta fase, só voltamos agora após a Copa do Mundo, tá? Então, tchauzinho, quinta fase da Copa do Brasil, a gente se encontra nas oitavas de final, depois da Copa do Mundo. Tchau, tchau! Papo da semana que vem vai ser Libertadores, né? A quinta rodada ali. E depois, na outra semana, também a sexta rodada para encerrar a Libertadores, só depois da Copa do Mundo também, hein? Como a Sul-Americana também, tá? Falamos da Copa do Brasil, então vamos se despedir dela, que agora ela só volta depois da Copa do Mundo. E a Copa do Mundo vai ser a notícia completa aqui pelo canal Caos do Futebol, hein? Então você vai ficar ligado pela Copa do Mundo completa aqui. Brasileirão, todos os jogos, tabela pela 16ª rodada, pelo canal Caos do Futebol. Bora acompanhar? Bora, vamos embora. Que a notícia aqui não pode parar. 16ª rodada. Amanhã já temos Internacional e Vasco da Gama. O Internacional que vai jogar dentro de casa, no Beira-Rio. Né, o time tá jogando bem, né? Nos últimos 5 jogos. Tá conseguindo empates em fora de casa, vitória dentro de casa. O Vasco tá jogando bem também, né? Nos últimos 5 jogos também tem um retrospecto muito bom. Mas acredito que vou dar um empate em 1-1. Amanhã 6h30 da tarde, tá? 1-1 no Beira-Rio, Internacional e Vasco.
Atlético Mineiro e Mirassol amanhã às 6h30 da tarde também, tá? Em Minas Gerais. O jogo vai ser em Belo Horizonte, na verdade, no estado de Minas Gerais. Na Arena MRV, Atlético Mineiro e Mirassol, tá? Acredito aí que o jogo vai ser... Vou colocar também 1-1 aí, tá? No placar. Na Arena MRV, acredito que vai ser 1-1. Mirassol vai conseguir empate fora de casa. 6h30 amanhã, tá? Amanhã, 7h da noite, vão se reencontrar. São Paulo vai reencontrar o Fluminense, né? Após perder de goleada de 6-0 no Maracanã no jogo passado, né? Pelo Brasileirão do ano passado. E agora o Fluminense. Na verdade, o São Paulo vai querer enfrentar o Fluminense do Maracanã de novo. Será que vai ter vingança do São Paulo? Muito difícil, sem treinador. Vai ficar difícil, mas Fluminense ganha de 2-1. No Maracanã, amanhã, 7h da noite. Fluminense ganha de 2-1 do São Paulo. Palmeiras e Cruzeiro, amanhã, 9h da noite. Todos os flamenguistas, como eu também, tá? Eu sou flamenguista, mas eu gosto da notícia de todos os times. Mas também vou secar o Palmeiras, hein? Secador ligado amanhã, hein? Palmeiras e Cruzeiro na Allianz Parque. Vai, Cruzeiro, empata pelo menos esse jogo aí. 9h da noite. Na Allianz Parque, eu não vou ser clubista aqui, tá? Vou dar o palpite certo. Acredito que o Palmeiras vai ganhar de 2-1 do Cruzeiro. Santos e Coritiba, de novo. Só que agora é na Vila Belmiro. Domingo, 11h da manhã. Tá agora os jogos de domingo. Santos e Coritiba, na Vila Belmiro. Acredito que o Santos vai vencer o jogo de novo por 2-1 agora. Na Vila Belmiro, Neymar vai estar no jogo, porque é o último jogo, né? Que na segunda-feira tem a convocação. Então, Neymar vai estar, com certeza vai estar. Na verdade, vai estar. Confirmo aqui, não preciso olhar em nada. Eu sei que ele vai estar. Bahia e Grêmio, domingo, 4h da tarde. É o Bahia que vai receber o Grêmio. Não tá jogando muito bem. O Grêmio que venceu fora de casa de 3-0 sobre Confiança, tá? O Grêmio tá com confiança. E Confiança venceu Confiança e tá com confiança, tá? E acredito aí que o jogo vai ser, né, o Grêmio fora de casa contra o Bahia. Não tem aquele retrospecto muito bom. Mas acredito aí que esse jogo vai ser... Coloca 1-1 aí. 1-1 tá bom. Bahia e Grêmio. Domingo, 4h da tarde. Domingo, 4h da tarde também temos Botafogo e Corinthians. Um jogo aí onde o Botafogo foi eliminado pela Copa do Brasil, pela Chapecoense. O clima não tá muito bom. O Corinthians já se classificou, né? O jogo vai ser no Newton Santos, né? Não vem muito bem o Botafogo, mas acredito que esse jogo vai ser ali... E aí também o Corinthians está com o Diniz, está bem mais organizado. Então acredito que esse jogo vai ser ali... Bota 1-0 pro Corinthians, né? Chapecoense e Remo, domingo, 6h30 da tarde. Um jogo ali contra a briga contra o rebaixamento, tá? Dentro da zona de rebaixamento. O jogo vai ser na Arena Condá. Remo vai jogar fora de casa contra a Chapecoense. Não vai ser um jogo muito fácil, né? Contra a Chapecoense agora que tá levantando aos poucos. Então a Chapecoense acredito que vai vencer de 1-0 sobre o Remo. Domingo, 6h30 da tarde. Na Arena Condá. Chapecoense é o mandante. Bragantino e Vitória. O jogo vai ser domingo, 6h30 da tarde também. Bragantino e Vitória. O jogo vai ser em Bragança Paulista. Na verdade, Cinzeiro Souza de Marques, tá? Bem dizer, lá em Bragança Paulista. Bragantino e Vitória. Vitória vem com confiança, né? Que venceu o Flamengo dentro de casa, mas fora de casa o Vitória não é aquele time. Levou uma goleada ano passado de 4-1 para o Bragantino, né? Então não vai ser um jogo tão fácil. Acredito que o Bragantino vai vencer de novo o Vitória. E agora vai ser ali de 2-1. Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo foi... Na verdade vai ser domingo, 7h30 da noite. O jogo que Ancelotti vai estar para analisar Paquetá, né? Outros jogadores ali do Flamengo, né? Pedro também. Atlético Paranaense e Flamengo. O jogo vai ser na Arena da Baixada. Vai encerrar a rodada, 16ª rodada, tá? O Flamengo ali não vai ter aquele jogo muito fácil, que o Atlético Paranaense é um dos carrasquinhos, né? Que sempre, às vezes, consegue vencer o Flamengo, mas
Será que isso tira aí a vitória do Flamengo, hein? Vou colocar ali o jogo 1-0 para o Flamengo em cima do Atlético Paranaense. Meus palpites, né? O jogo vai ser na Arena da Baixada, tá? O Atlético Paranaense é o mandante. Palpite, Internacional e Vasco, coloquei 1-1. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Mirassol, 1-1 também. Fluminense e São Paulo, 2-1 para o Fluminense. Palmeiras e Cruzeiro, tá? 2-1 para o Palmeiras. 2-1 também Santos e Coritiba. Santos vai vencer de 2-1 na minha opinião. Bahia e Grêmio, jogo 1-1. Botafogo e Corinthians, eu acredito que vai ser 1-0 para o Corinthians. Chapecoense e Remo, acredito que vai ser 1-0 para Chapecoense. Bragantino e Vitória, eu acredito que o jogo vai ser 2-1 para o Bragantino, tá? Para Atlético Paranaense e Flamengo, vou colocar 1-0 para o Flamengo ali, sem clubismo, tá? Vamos falar agora, tá? Da classificação aí para encerrar o futebol da noite, de sexta-feira, né? Em primeiro, Palmeiras com 34 pontos, não tem chance de ser ultrapassado nessa rodada, mesmo se perder, ficará, e o Flamengo vencer, ficará só um ponto de vantagem do Flamengo, então Palmeiras ainda continua líder nessa rodada. Em primeiro com 34 pontos, o Palmeiras. Em segundo, o Flamengo com 30 pontos. Em terceiro, o Fluminense com 27 pontos. Em quarto, São Paulo com 24 pontos. Dorival Júnior só vai estrear pelo Brasileirão contra o São Paulo só na 17ª rodada. Na quinta colocação, Atlético Paranaense com 23 pontos. Na sexta, Bahia com 22. Na sétima, Bragantino com 20. Na oitava e nona, Vasco da Gama e Coritiba também com 20. Na 11ª, Vitória e Cruzeiro com 19 pontos. Na 12ª, na 13ª, na 14ª, na 15ª, na 16ª, Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Santos e Corinthians, todos com 18 pontos, né? Dentro da zona de rebaixamento, 17º, o Grêmio com 17 pontos. Em 18º, o Mirassol com 13 pontos. Em 19º, o Remo com 12 pontos. Em 20º, na lanterna, a Chapecoense com 9 pontos. Tem chance de sair da lanterna, né? Se caso o Chapecoense vencer de mais gols, né? Acima de 2-0, não, né? Teria que vencer de mais gols ali, né? Vamos supor, exemplo, 4-0, e aí sair da zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento, da lanterna. E Mirassol não tem chance de sair da zona de rebaixamento nessa rodada, porque só chegaria a 16 pontos, né? Para sair da zona de rebaixamento precisaria de 18. O Grêmio tem chance. Tá em 17º, tem chance de ficar em sétimo, tá? Tem chance de ficar em sétimo. E Corinthians, Santos, Internacional, Atlético Mineiro, Botafogo, que se cuide, tá? Porque um deles tem que se cuidar aí, porque um deles vai entrar para a zona do rebaixamento. Corinthians, Santos, Internacional, Atlético Mineiro ou Botafogo. Um deles vai entrar para a zona do rebaixamento. Mostrei todos os jogos pelo Brasileirão, mostrei a tabela pela 16ª rodada, tá? Vai começar uma das melhores rodadas aí, se Deus quiser, pelo Campeonato Brasileiro, 16ª. Um dos melhores, na verdade, o melhor campeonato do mundo, na minha opinião. Amo o Campeonato Brasileiro, né? Fim, tá? Fim aqui do nosso Futebol da Noite, hoje, dia 15 de maio de 2026. Futebol da Noite termina aqui, pelo canal Carlos do Futebol. Futebol da Noite termina aqui, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, falta 3, por favor. Já tô pedindo aí, falta 3, e a gente não consegue chegar a 100. Né? Se Deus quiser, vamos chegar a 100 qualquer dia, né? Se Deus quiser, aí vamos chegar a 100. Boa noite a todos. Futebol da Noite se encontra na segunda-feira, tá? Amanhã é sábado de futebol. Boa noite, Futebol da Noite se encontra na segunda-feira e sábado de futebol é amanhã. Te encontra amanhã no sábado de futebol. Valeu e até amanhã!